Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, irmãos. Irmãos, como eu disse a vocês, como nós oramos, confirmando diante do nosso Deus a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo agiram para a nossa salvação. Amém? O Espírito Santo ainda continua agindo. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, e agora o Espírito Santo está complementando a obra em nossos corações. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É essa certeza que vocês têm que ter, irmãos. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Por que você tem certeza? Porque você está no caminho da salvação. Porque você a recebeu. Porque você a recebeu pela fé. E não tem como a palavra de Deus ser contrariada. Porque foi Deus que disse que aquele que crê está o quê? Está salvo. O que crê, ele diz que será salvo. Então, quando você creu, você recebeu a salvação. Então, por isso que eu digo que você está salvo. Eu digo que você está salvo, por quê? Porque você creu na salvação e recebeu a salvação. Sim ou não? Nós não estamos aqui senão para agradecer, irmãos. Pastor, qual é o propósito de um culto? Adorar. O culto não é para ter espetáculo. O culto não é para você buscar emoções estranhas, mas é para você expressar o seu sentimento de graça em relação à obra de Deus. É a retribuição da graça. Essa reunião aqui, ela tem esse propósito. Ah, pastor, hoje não é dia da prosperidade, não. Não, hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de agradecer. Hoje não é dia. Qual é o pedido que eu posso fazer hoje? Não, não peça nada, não, agradeça. Busque a Deus dizendo a Ele assim: eu creio que o Senhor é meu Deus, eu creio que o Senhor é meu Salvador, eu creio que o Senhor salvou a minha alma. Digam glória a Deus. Eu creio nisso. Amém? Nós fomos salvos do poder da iniquidade, irmãos. O poder da iniquidade, ele nos condenava. Ele nos condenava, ele nos sentenciava com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Pastor, por que há maldição na vida da pessoa? Por causa da iniquidade. É por causa da iniquidade, é por causa da dureza de coração que a desgraça vem. Tem muitas desgraças acontecendo na nossa vida que são decorrentes da iniquidade. Mas só que Deus, Ele preparou um plano para te salvar do poder da iniquidade. Qual é o poder da iniquidade, pastor? Morte. Ela pode infringir a morte, ela pode infringir a destruição, ela pode infringir o seu afastamento de Deus. Ela mata você espiritualmente, por quê? Porque ela te separa de Deus. E isso é muito ruim no campo espiritual, irmãos. Nós somos muito, eu falei na igreja lá da Pecuária ontem, nós acreditamos muito nas coisas que tocamos. Não exercitamos essa fé imaterial, essa fé em coisas invisíveis. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, ou que se esperam, mas não se veem. Digam glória a Deus. São as coisas de Deus, são as coisas do Senhor, é tudo que Deus preparou para nós. E nós somos salvos do poder da iniquidade que existe nesse mundo atual. A maldade que estava alojada no nosso coração, o propósito de Deus é te livrar do domínio dessa maldade. E nós vimos o que aconteceu com a pastora, com o marido dela. Pastor, o que foi aquilo ali? Já está desvendado pela polícia. Uma trama dentro da própria família. Ou uma família, ou um simulacro de família, porque eu não sei se aquilo ali é uma família. Glória a Deus. Onde filhos
querem matar seus pais, eu acho que já existiu uma família, não existe mais. Se os filhos querem matar os seus pais, já não é mais uma instituição de Deus. Amém, gente? Mas é justamente desses pensamentos que Deus quer nos salvar. São esses pensamentos de divisão, de contenda, de confusão, de interesses pessoais, de egoísmo, de egocentrismo, que Deus quer nos salvar. Esse distanciamento dos membros da família, essa falta de amor entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, esposa e marido. Amém? A polícia está investigando e está chegando a uma série de conclusões que não são normais. Nós estamos vendo que o espírito da iniquidade alojou no coração de alguns membros daquela família e provocou justamente o que Deus não gostaria que acontecesse. Conseguiu provocar destruição, conseguiu provocar maldições. Maldições que, por Jesus Cristo, nós fomos libertos delas. Maldições que, se olhássemos para Jesus Cristo e se olharmos ainda para Jesus Cristo, nós vamos nos libertar delas. Se permitirmos a palavra de Jesus entrar, esse demônio da iniquidade ele tem que sair. Esse demônio da violência tem que sair. Esse demônio da ganância tem que sair. Esse demônio da corrupção ele tem que sair. Diga glória a Deus. Mas isso é um plano de Deus. O homem não consegue receber isso tão facilmente. Isso é parte da graça de Deus. É Deus que faz isso por nós. A libertação do mal não é uma coisa fácil. Somente um ser poderoso pode nos libertar do mal. Tirar o mal da onde? Da nossa mente, da onde? Do nosso coração. O desejo de fazer maldade está dentro de nós. O desejo de fazer maldade, o espírito está agindo na carne, o espírito maligno, o espírito do pecado, ele está alojado na nossa carne. Amém? E essa carne precisa ser mortificada, para que ele possa sair. O espírito do pecado, ele só pode sair, irmãos, se a carne for o quê? Mortificada. E o único que pode mortificar a carne é o poder de Jesus Cristo. Só a obra de Cristo pode mortificar a carne. Só quando a pessoa olha para Jesus que a carne pode ser mortificada. E isso foi o quê? Um plano de Deus. Um plano para mortificar a carne. Como que eu vou mortificar a carne? Eu vou enviar o meu filho para morrer na cruz, e essa morte na cruz vai produzir todos os efeitos, todas as bênçãos espirituais, inclusive mortificar a carne. Diga glória a Deus. Mas é um plano de Deus. É um plano de Deus que eu tenho que chegar a uma conclusão que eu preciso desse plano na minha vida. Esse plano foi dado à igreja conhecer. Esse plano foi dado à igreja, o plano da salvação foi dado à igreja a conhecer. Esse plano que opera nos pecadores, esse plano que opera nos condenados. É como se tivessem criado uma vacina para uma doença incurável. Amém? Deus criou a vacina para uma doença incurável chamada pecado. E o plano de Deus é justamente para anular o pecado. Amém? Mas não é uma coisa fácil, tanto de entender, quanto de participar. Só se o próprio Deus revelar para nós o plano. Nós não temos participação na elaboração desse plano, e muito menos, irmãos, na execução desse plano. Nós não temos condições nenhuma de participarmos desse plano, mas esse plano ele opera nos pecadores, nos condenados, nos impotentes, nos incapazes. Deus quer salvar essas pessoas, Deus quer santificar essas pessoas, Deus quer glorificar essas pessoas, ou seja, fazer com que nós venhamos a morar com Ele, de fato e de verdade.
Ele quer que nós venhamos a entrar no reino da glória. Diga glória a Deus. Nesse reino da perfeição. Esse reino da perfeição onde não haverá choro, onde não haverá, esse reino que não pode ser abalado. É esse reino que está preparado para nós. É esse reino que vai ser consumado, plenamente consumado. Diga glória a Deus. Isso faz parte da graça. O plano de salvação de Deus é justamente a graça. Deus, Ele quer me salvar, pastor. Ele tem essa disposição para te salvar. Essa é a graça. Para te conceder a paz. Quando a gente anuncia aqui graça e o quê? Graça e paz. Vocês têm que entender por que fala graça e paz. Graça porque Deus preparou a salvação. E paz é justamente o efeito dessa salvação, o resultado dessa salvação. A paz é o resultado dessa graça. Amém? A gente fala graça porque Deus está salvando e paz por quê? Porque Deus salvou. Graça é o poder de Deus que opera todo o propósito. E a paz é o sentimento de segurança que nós temos por recebermos a salvação. É isso que nós temos, pastor, é isso que eu preciso dessa graça para alcançar a paz, para descansar no Senhor, ter certeza que o meu pecado foi pago. Jesus pagou pelos meus pecados, eu recebi o perdão de Deus, amém? Jesus sofreu o castigo que era meu, Jesus sofreu em meu lugar e eu fui perdoado, digam glória a Deus. E não há mais condenação. Aí não tem mais diabo, não tem mais macumbaria, não tem mais feitiçaria. Você não precisa ficar impressionado com essas coisas. E é justamente esse tipo de pregação de nível baixo, que eu considero isso de nível baixo, pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus, que estão envolvidos com esse tipo de pregação. Ir para o cemitério, para desautorizar o diabo, para desmanchar encantamentos, desmanchar feitiços. Isso é um nível, irmão, de fé, de ignorância. Quando o pastor quer levar você para a porta do cemitério, ou quando ele quer levar o pedido seu para o cemitério e colocar lá no cemitério. Isso é anti o quê? Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. É antibíblico você enterrar pedido. Amém? Eu vou enterrar, porque aí, quando enterrar, o problema está enterrado. O pecado está enterrado. São coisas que nós participamos. O senhor participou disso, pastor? Participei. Mas por quê? Por causa da ignorância. Quem me ensinou era ignorante, e eu também fui ignorante por um período. Amém? Por um período também eu participei dessa ignorância, por desconhecimento. Mas se eu conheço a graça de Deus, que é o plano de salvação, que é a disposição de Deus de operar na minha vida, para me libertar das maldições, para me libertar dos demônios, para me libertar dos pecados, através de Jesus Cristo, saber que Deus planejou essa salvação, saber que essa graça de Deus, ela me salvou e ela me conserva hoje, para que o plano seja totalmente, vamos dizer, consumado. Esse plano não vai parar. Por mais que o diabo buzine no meu ouvido, você não está salvo, mas o Espírito Santo diz no meu coração, você está salvo. É isso que você ouve, você não está salvo, você está em pecado. O pecado ainda te domina, mas você vai dizer, não, Cristo pagou na cruz pelos meus pecados. Cristo pagou na cruz pelos meus pecados. Eu recebo força de Deus, eu recebo poder de Deus, eu recebo capacidade de Deus para reprovar o pecado, para reprovar o mal, para reprovar a iniquidade. Porque você tem uma união de fé com quem? Com Jesus? Com Jesus Cristo. É a sua união com Jesus Cristo que te dá essa força. É a sua união com Jesus Cristo que te concede o poder. Nós vamos ver, eu vou mostrar isso aqui dentro da palavra.
Deus planejou a salvação por Ele mesmo, irmãos. Antes de tudo, ninguém participou do plano de salvação a não ser Deus. Ninguém planejou a salvação a não ser Deus. E Deus incluiu Jesus, e Ele incluiu o Espírito Santo. Mas foi um plano de Deus, foi um beneplácito de Deus. Compreendam isso, pastor. Só Deus para planejar essa maravilha. Só o amor de Deus por mim, só o sacrifício de Jesus por mim, só o Espírito Santo por mim. Diga glória a Deus. Isso é uma maravilha, irmãos. É a certeza da nossa libertação. Ah, pastor, e o trabalho de feitiçaria? Isso não tem como te atingir. Se você está em Cristo Jesus, você está fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Efésios fala isso lá no capítulo 6. O povo de Efésios era um povo envolvido com muita idolatria, irmãos, com muita feitiçaria, com muita mandinga. Tinha o templo de Diana, uma deusa lá, um demônio que tinha lá, e era uma maravilha. O templo dela era coisa disso, que era uma das grandes maravilhas daquela época. Vocês estão entendendo, amém? Mas era um ídolo, era um demônio, mas que o povo vivia envolvido com esse demônio. Mas quando Cristo Jesus, quando você recebe Cristo Jesus, quando você crê em Cristo Jesus, toda maldição ela cai por terra. Diga glória a Deus. Pastor, mas é simples assim? É simples assim, é recebendo Jesus Cristo. Você tem que compreender isso, pastor. Deus planejou a minha salvação por Ele mesmo. Antes do mundo ser mundo, antes de tudo existir, antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido, Deus me escolheu, Deus Ele me chamou, Deus Ele me predestinou para ser filho e para entrar na glória celestial. Diga glória a Deus. E esse plano, irmãos, eu digo a vocês, ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Deus te adotou como filho, esse plano não vai falhar. E você tem que crer nisso de todo o coração. Você tem que crer na expiação pelo sangue. Você foi reconciliado com Deus por intermédio de Jesus. Deus te olha hoje como se você nunca tivesse pecado, porque Ele esqueceu os seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados num mar de esquecimento. Amém? Aí a pessoa fica impressionada com o pecado, quer pagar penitência. Não, a Bíblia diz, se você pecar de novo, você tem um advogado fiel. Confie no perdão. Se você pecar de novo, confie no perdão. Mas não deixe de se examinar. Não deixe de examinar se não tem um espírito de maldade aflorando. O que houve com essa família, pastor? Será que foi a ganância? Será que foi a política? As pessoas estão falando que foi um problema de dinheiro, mas eu acho que a coisa é muito mais funda, não é? O buraco não é tão raso assim, não. Mas eu não quero entrar no mérito, irmão, eu só quero que vocês analisem como que pode uma família toda envolvida com as coisas de Deus planejarem algo tão vil. Por mais que esse homem possa ter errado, mas ele era o pai daquela família, ele não era um inimigo. Ele não era um inimigo, ele não era um ofensor. Talvez ele tivesse até um erro, um pecado, mas não é esse o problema. Mas eu estou dizendo o grau de maldade de um filho planejar contra o próprio quê? Contra o próprio pai. É esse espírito que tem que ser combatido, é esse espírito que Deus nos libertou dele. É esse espírito que em Cristo Jesus você está livre dele, diga glória a Deus. Mas eu digo, em Cristo Jesus, você está livre dele sim, como filho de Deus, pelo sangue que verteu na cruz, pelo perdão que nós recebemos através desse sangue de Cristo. Existe uma graça rica a nosso favor. A graça é rica. A graça não é pouca coisa não, irmão.
A graça ela é riquíssima. E nós temos que entender a riqueza da graça. Para quê, pastor? Para recebermos isso de todo o coração. Porque a salvação, ela só é possível se eu receber essa graça. Pastor, Deus me adotou como filho. Jesus morreu por mim na cruz. Eu fui perdoado dos meus pecados. Realmente a graça de Deus é maravilhosa. Agora, uma coisa eu digo a vocês, salvação não é prêmio. É o que muita gente acha, eu vou ganhar minha salvação. Não, você não ganha. Ou você recebe, ou você não recebe. Ah, não, eu vou ganhar minha salvação. Eu vou fazer de tudo para ganhar minha salvação. É por isso que tem muita gente envolvida com regra. É por isso que o pastor consegue colocar regra ainda na sua vida. Porque você não sabe que a salvação é uma graça. É um favor de Deus. Então você paga preço por ela. Você paga preço. Você está disposto a pegar o seu salário todo e dar na igreja para dizer que você vai agradar a Deus. Isso faz você pensar que você vai agradar a Deus. Essa obediência tola. Que eu tenho isso como obediência tola. Isso não é obediência a Deus, isso é obediência a homens. Porque Deus não mandou isso. Ninguém fazer isso. Principalmente nessa nova dispensação da graça. Ele que oferece a você, a nós, a salvação. Ela não é um prêmio, mas ela é, eu repito, uma oferta. Nós não merecemos, mas Deus graciosamente nos oferece. Por isso que ela é graça. Por isso que nós somos salvos pela graça. Vocês estão entendendo, pastor? O que é a graça? Eu já falei. É todo o plano de salvação que foi preparado para operar nos pecadores, nos condenados, nos impotentes, nos incapazes, como eu. Pecador, impotente, incapaz, condenado, como eu. Eu era assim. Só que hoje eu tenho certeza da minha salvação. Diga glória a Deus. Por que o senhor tem certeza, pastor? Porque a palavra diz isso. A palavra diz que o Espírito Santo ele testifica isso no meu coração. E quando eu falo isso com fé, realmente eu estou salvo. Eu aprendi isso hoje. Quando o senhor aprendeu isso? Hoje. Mais ainda hoje, confirmou, foi uma alegria na minha tarde hoje, na meditação do Evangelho. E eu estou passando essa notícia para vocês. Amém? Nós recebemos essa salvação. Pastor, Deus nos adotou como filhos. Essa é a grande riqueza da graça. A salvação, eu recebi, eu não merecia, mas Ele me ofereceu. Mas eu não posso me esforçar, eu não posso praticar nenhum ato que torne isso digno, que me torne digno dessa salvação. Mas eu tenho que aceitar ou não o quê? Ou não aceitar. Mas ele diz que aquele que crê será o quê? Será salvo. Quem aceitar, irmãos, está salvo. Essa é a graça oferecida. Qual, pastor? A salvação em Cristo Jesus. Se você aceitar, você está salvo. E é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus em ação. Amém? Sem o amor, sem a misericórdia de Deus, nós não podemos ser salvos. Mas Deus ele nos amou e Ele tem misericórdia de nós. E nós não merecíamos, mas Ele nos amou a si mesmo e Ele teve misericórdia de nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É com essa certeza que você tem que sair daqui. É a única forma de você ser salvo. Pastor, eu preciso de quê? Levar um pacote de sal, apanhar um amuleto com o senhor? Não, você não precisa de nada. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo, porque essas bênçãos celestiais, essa graça é proveniente de Jesus. É proveniente da nossa união com Cristo. A nossa resposta é essa: eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Cristo. Qual é a resposta à oferta da graça? Eu creio em Jesus. A resposta de vocês é essa nessa noite. Pastor, como que eu saio daqui liberto hoje? A pessoa fala que sexta-feira é libertação, né?
Você sai daqui liberto se você disser assim: eu creio em Cristo. Precisa mais de quê? Mais nada. Eu creio em Cristo de todo o quê? De todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo, Ele quebrou as maldições da minha vida. Eu creio que Jesus Cristo, Ele me livra da enfermidade. Se tiver alguém doente aí, recebe para a graça de Deus. Ele me livra da apurrinhação que está na minha cabeça. Ele me livra do engano. Ele me livra das acusações das pessoas. Você é isso, você é aquilo, você é um miserável, você não vale nada. Mas Jesus Cristo, Ele me livra dessas acusações. Ele me livra, na verdade, da condenação. A acusação, as pessoas vão continuar falando, porque o diabo, ele não para de falar. O diabo, ele não para de acusar. Mas a palavra diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então responda com a fé em Jesus Cristo. Entenda isso, pastor, a minha salvação foi da vontade de Deus. A minha salvação foi uma proposta de Deus. Deus propôs isso a Ele mesmo. Antes de eu existir, Ele falou com Ele mesmo: eu vou salvar Luiz Fernando. Não foi eu que pedi a Ele, não. Eu não pedi nada a Ele. Foi o que a sunamita falou para Eliseu. Eu pedi alguma coisa a você? Eu pedi filho a você? Eliseu ficou mudo, não pôde falar nada, porque ela não pediu nada. Ele que falou: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho. Mas ela não pediu. Ele disse assim: ó, pelos favores que você tem feito, peça alguma coisa para que eu possa profetizar na sua vida. Aí o servo de Eliseu falou assim: ela não tem filho, não. Aí Eliseu falou: daqui a 1 ano eu volto, você está com filho. Ele voltou e a palavra de Eliseu se cumpriu, porque era a palavra de quem? A palavra de Deus. Passado um tempo, o que aconteceu com a criança? Ela adoeceu de uma insolação, foi para o campo com o pai, voltou doente e faleceu nos braços da mãe. A mulher sobe, vai no quarto do profeta, que ela tinha preparado para ele, coloca a criança sobre a cama, sai ao encontro de Eliseu. Amém? A palavra diz que ela chegou para ele: eu não te pedi o quê? Eu não te pedi nada. Agora você vai se virar. É a mesma coisa nós, irmão. Nós não pedimos a salvação. Mas se Deus nos fez experimentar algo maravilhoso, ninguém, nem o diabo, nem ninguém poderá frustrar esse plano de Deus na sua vida. Se você experimentou a maravilha da salvação, se você entendeu a salvação, pastor, a salvação é coisa maravilhosa, eu não abro mão, acabou. Mas sabe o que acontece com as pessoas? O diabo peteca, porque você fica frouxo. Qualquer problema, você diz: Deus não está comigo. Eu caí, falaram de mim para caramba. Aí fica assim: pastor, não vou mais na igreja não, porque está ruim para mim. Não vou na igreja não, porque eu estou envergonhado das coisas que estão acontecendo na minha vida. Aí você se afasta da igreja. É isso que o diabo gosta. Ele faz isso aqui, ó. Bate palma. Aí o que acontece? Distante de Deus, ele faz o que ele quer na sua vida. Distante de Deus, ele manipula você para lá e para cá. Ele faz igual aquele gato quando pega o ratinho, não é? O gato não mata o ratinho, vocês já viram? Ele segura o bichinho, deixa o bichinho correr e pisa em cima. Aí ele vai, brinca com ele, joga ele para cima, dá uma mordidinha na garganta dele, aperta um cadinho, quando ele está quase morrendo, aí o gato solta, deixa ele andar mais um cadinho, aí vai, pá, bate de novo, como quem diz: você é meu. É assim que o diabo faz. É assim que os problemas da vida, irmãos, eles fazem. É assim que a depressão faz. Você se sente impotente, você se sente incapaz, você se sente um João ninguém, você se sente um nada. Por quê? Porque você está sem a certeza da salvação no seu coração. Você está sem Deus. Você não tem buscado mais, as suas orações não passam do teto da sua casa.
Na verdade, você nem ora mais. Por quê, pastor? Porque o diabo conseguiu tirar o prazer, o gozo, a alegria, a paz que a graça de Deus te concedeu. Eu não posso permitir que essa paz, ela saia. Eu não posso permitir que nada venha me abalar, por mais que seja uma situação que aparentemente ela me demonstre uma tristeza, ela seja provocadora de uma tristeza, de uma crise, um sentimento de perda, mas eu vou continuar firme em quem? Eu vou continuar firme no Senhor, pastor. Aquela mulher, ela experimentou a alegria de ter um filho, irmãos. Ela experimentou a alegria de ter um filho. Mas quando ela recebeu essa alegria, ela não quis perder mais. A mesma coisa é a alegria da salvação. A mesma coisa é quando você tem a alegria da salvação. Quando você experimenta a alegria da salvação, você não vai querer perder mais, você não vai abrir mão mais. O diabo vai afrontar, você vai repreender em nome de quem? Em nome de Jesus. Satanás, em nome de Jesus, eu não vou perder a minha alegria para você. Eu não vou perder a minha esperança para você. O diabo quis roubar o filho dela, como o diabo tenta roubar filho de muita gente hoje ainda. Aí. Mas você não pode perder a alegria, você não pode perder a esperança, você tem que continuar confiando em quem? Em Deus. A oração tem que ser determinada. Aquela mulher chegou e falou, olha, eu só saio daqui quando você resolver o meu problema. Ele vai e manda Geazi ir. Toma aqui, Geazi, meu cajado, vai lá e toca no rosto da criança. Geazi foi. Chegou lá, Geazi, toca na cabeça, toca no pé. Talvez, eu acho que ele falou na cabeça, mas deve ser no pé. Toca no pé, toca na barriga, toca no umbigo, e a criança não reagiu. Quem está entendendo, diga amém. A mulher foi com Geazi? Não. Porque ela confiava em quem? Em Eli, ela confiava em Eliseu. Eliseu, por quê, pastor? Porque Eliseu era homem de quem? Era homem de Deus. Era homem de Deus. Ela depositou a confiança dela no homem de Deus. Ela depositou a confiança dela na palavra de Eliseu, porque Eliseu profetizava em nome do Senhor. É a mesma coisa que o pastor Luiz Fernando está fazendo aqui agora. Eu estou profetizando em nome do Senhor. Não era Eliseu, mas era a palavra que saía da boca de Eliseu. Era o Espírito que estava em Eliseu. Não sou eu, não, porque eu não tenho condições, eu sou pecador igual a vocês, mas o Espírito que está em mim nesse momento, ele tem poder para abençoar vocês. O Espírito que está em mim, irmãos, o Espírito que está em mim, o Espírito que tomou meu coração, o Espírito que mora dentro de mim, eu vou mostrar isso dentro da palavra. Ele mora dentro de mim, ele é dono do meu corpo, ele é dono da minha vida, ele é dono da minha alma. Ele opera. Ele me dá a palavra do Senhor no meu coração, ele testifica as coisas de Deus no meu coração. Ela sai, Geazi volta, e aí, Geazi? Eliseu, mestre, nada. Aí Eliseu, eu vou ter que ir lá. E a mulher falou, eu vou com você. Amém? A palavra de Deus diz que Eliseu vai, entra no quarto, faz a intervenção, e a palavra diz que a criança ressuscita. Glória a Deus. Ele deita sobre a criança, ele coloca o nariz dele no nariz da criança, a boca dele na boca da criança, a mão dele com a mão da criança, e a palavra diz que o espírito da vida retorna para aquela criança. E a criança espirra, dá o sinal de vida. Ou seja, a doença que estava na cabeça da criança fez o quê? Saiu, a morte saiu, o demônio saiu e a vida voltou. Diga glória a Deus. Eliseu entrega a criança nas mãos daquela mulher. Ou seja, a alegria volta. Por que a alegria voltou? Porque ela não aceitou aquela investida de Satanás. Vocês estão entendendo? Amém? Talvez a alegria de muitos aqui esteja sendo ameaçada. O diabo está ameaçando a alegria de muitos aqui. Ah, pastor, minha alegria é meu filho, minha alegria é minha saúde, minha alegria é a minha salvação. Mas tem um pecado te perturbando,
tem algum demônio em cima do seu filho, tem algum demônio na sua saúde, tem um espírito de enfermidade atuando na sua vida, mas você não vai perder a esperança, porque quem te prometeu a salvação é fiel para cumprir. Diga glória a Deus. Quem prometeu e quem executou essa salvação, irmãos, ele é fiel para consumar a obra, porque já está consumada. Jesus falou: Pai, já está o quê? Está consumado. Diga glória a Deus. Deus, ele planejou, ele propôs isso no coração dele, congregar em Cristo todas as coisas. Então ore pela sua família, ore pelos seus filhos, por mais ameaçadora que seja a situação que se levantou contra a sua casa, que se levantou contra a sua alma, se lance aos pés de Jesus confiando: Senhor, confirma a minha o quê? A minha salvação. Eu não abro mão da minha salvação, porque a obra foi realizada pelo Senhor na cruz do Calvário. Eu recebi o Senhor e eu não abro mão das bênçãos, dos lugares celestiais que eu recebi pela fé que eu tenho em Ti. Eu não vou receber não, irmãos. Eu já o quê? Eu já recebi. Digam glória a Deus. Você já recebeu, diga glória a Deus. E o plano de Deus foi o quê, pastor? Congregar todo mundo aos pés de Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua o quê? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Então, os anjos vão confessar, os homens que creem em Cristo vão confessar. Os rebeldes não vão confessar, já estão condenados. Amém? Eu tenho que ter fé, irmãos, naquilo que eu recebi de Deus. Eu tenho que ter fé em Cristo. Eu recebi a justiça por Cristo, então tenha fé em Cristo. Eu recebi a salvação por Cristo, tenha fé em Cristo. Eu recebi a cura por Cristo, então receba em nome do Senhor Jesus. Receba, mas não abra mão. Receba, irmão, mas não fique tremendo, porque as coisas estão parecendo que estão indo embora. Confie em Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus. Não fica confiando na carne, não, e nem nos homens, e nem nas pessoas. Confie em Deus. Ou esse Deus funciona ou ele não funciona. Mas eu sei que ele funciona. Ele não funciona na sua vida, sabe por quê? Porque existe dúvida. Porque você não está confiando. Mas se há uma confiança em Cristo, pastor, essa salvação, ela não vai falhar. E Deus, ele dá, irmãos, ele dá uma garantia, que é o próprio Espírito Santo. Quando nós nos unimos com Cristo pela fé, nós recebemos uma garantia de quem? De Deus, que é o Espírito Santo. Quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Nós temos que constituir aqui o corpo de Cristo. Pastor, quem são os que estão aqui? Os que têm fé em Jesus. Quem são os que estão aqui? Aqueles que são seguidores de Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo. Então não vacile, independente do que está acontecendo, não deixe de congregar com a igreja militante na terra, porque essa igreja militante, ela vai ser a igreja que vai ser glorificada no céu. Amém? Nós vamos entrar na glória, irmãos. Você não pode duvidar disso. Sabe por quê? Essa ideia ela vai se afastando, porque os problemas vêm, porque a dificuldade vem, porque a gente não tem orado, porque a gente não tem lido o Evangelho, porque a gente não tem vindo na igreja. Aí tem um filho problemático, você fica envolvido com ele lá, e deixa de crer, e deixa de orar, e deixa de colocar sua súplica diante de Deus. Aí você vai Você vai enfraquecendo. Mas nós temos que receber com toda a força. E quando nós recebemos Cristo como Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Ah, pastor, o Espírito Santo é quando eu estou arrepiado? O Espírito Santo é quando eu estou falando em língua? Não. O Espírito Santo, ele vem, ele é dado a você, ele é uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Para aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro.
para aqueles que se tornaram troféus de Deus. Por quê? Porque estão glorificando o nome do Senhor com as suas vidas. Glorifiquem o nome do Senhor com a vida de vocês. Sejam para o louvor do Senhor, sejam para o louvor da glória de Deus. Amém? Mostrem para as pessoas o que Deus fez em vocês. Mostrem para as pessoas as obras maravilhosas que Deus tem feito na vida de vocês. Pastor, eu mudei, pastor. Eu fui transformado pelo Senhor Jesus. Pastor, eu estou buscando e Deus vai fazer a obra na minha vida, porque eu já tomei posse. Diga glória a Deus. Mostre para as pessoas que você mudou. Mostre para as pessoas que você é uma nova criatura. Diga glória a Deus. Mostre para as pessoas isso. Mostre para as pessoas isso, a obra maravilhosa de Deus. Pastor, eu não sou nada, de mim não podia aproveitar nada, mas Deus me renovou em Cristo Jesus. Quem era eu? Vou falar por mim. Quem era eu? Nada. As pessoas falavam que eu era o quê? Nada. O senhor não é nada. Você não é nada. Os próprios pais da gente, muitas vezes, acreditam na gente, irmão. Eles perdem a esperança. Continuam com aquele amor paternal, mas veio assim, esse aí não vai dar para nada. Amém? Meu pai falou isso comigo uma vez. Você não vai dar para nada. Só que na hora eu magoei. Só que o tempo mostrou o contrário. Ele morreu falando, você é o filho que eu mais amo. Amém? Você é o filho que mais se identifica comigo. Foram as palavras, uma das últimas palavras dele. Mas eu ouvi ele falar da boca dele, você não vai dar para quê? Para nada. Mas sempre submisso, irmãos. Sempre respeitando. Levando na cabeça, mas calado. Levando estouro, mas calado. Ele falava, chamava atenção, humilhava na frente dos outros. Eu e meu irmão trabalhava no balcão, pequenininho. Quando chegava, se errasse num atendimento, ele levantava da cadeira e vinha igual um bicho. Estouro, na frente dos outros ainda. A orelha não ficava vermelha, não, crescia, ficava desse tamanho. A cabeça inchava, com aquele cabeção. Amém? Mas por quê, pastor? Era o jeito dele. Só que eu mantive a minha posição, a posição de quê? De submissão. De submissão. Era o jeito dele de educar, era o jeito dele de educar. É o jeito que hoje, os jovens de hoje não aceitam uma repreensão, não aceitam um grito. Não aceita um grito hoje, o jovem. Não entra, logo entra em revolta. Se for novinho, a tia, a mãe, a vizinha, conselho tutelar, ó, tá aqui humilhando o filho aqui, ó. Aí daqui a pouco, quando ele menos espera, está batendo na porta. Mas ele tinha boas intenções, amém? Foi um pai que investiu na nossa vida, na educação, glória a Deus. Trabalhava para dar estudo, não dava moleza não, mas deu o principal, deu estudo, deu educação, glória a Deus. E nós, irmãos, nós temos que nos agarrar com Jesus Cristo. Se agarrem com Jesus. Pastor, eu creio em Jesus, eu vou ser para o louvor, eu vou ser para a glória de Deus, eu não sou nada, mas eu vou ser pelo poder de Deus. Hoje as pessoas estão falando de mim, hoje as pessoas estão me condenando, mas eu vou mudar e eles vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Você pode tomar essa decisão hoje, creia em Jesus hoje. Talvez você está nadando contra a maré, eu não estou conseguindo, eu não sou nada, as pessoas estão me criticando, mas você está olhando para as pessoas, você está ouvindo o seu coração, você tem suas intenções, você tem seus propósitos, mas eu quero que você entre no propósito de quem? No propósito de Deus. Deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, diga glória a Deus.
Então, quando nós, irmãos, nos tornamos, Deus ele nos torna para o louvor da glória dEle. A obra que Ele faz na nossa vida vai glorificar o nome de quem? O nome dEle. Você vai glorificar o nome do Senhor com a sua vida, glória a Deus. Você vai dedicar a Deus todas as bênçãos, todas as vitórias que Ele vai te dar condição de alcançar. Todo o sucesso que Deus vai te dar condição de alcançar, você vai testemunhar a glória de Deus. Diga a glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Mas Ele tem esse poder de aproveitar o nada. Ele tem poder de aproveitar o nada. O nada sou eu, mas Ele está aproveitando o nada. Onde Ele botou o nada? O nada hoje prega o evangelho. O nada hoje, as pessoas dizem, é pastor. Tem que falar. Não, mas eu não aceito. Mas tem que falar. Até o diabo vai ter que falar. Ele hoje prega a palavra de quem? De Deus. E quando ouve na rádio, como é que pode? Como que pode? Quem é esse aí? Não, esse aí é o nada. É o nada que está falando. Esse aí é o nada, é o pouco. Mas o pouco sabe isso tudo? O pouco prega com essa autoridade? É o que eu ouço. Mas isso é o quê? A glória de quem? É a glória de Deus na minha vida. É a glória de Deus que está se manifestando através da minha vida. É a obra maravilhosa do Senhor que está se manifestando na minha vida. Renovados em Cristo, todos vocês. Pastor, eu vou sair daqui hoje renovado em Cristo Jesus. E você vai levar em você, vai andar com você a glória para o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós esperamos em Cristo. Agora, o que o senhor espera agora, pastor, em Cristo? Pastor, o senhor não tem mais plano? Não tenho, mas eu espero em primeiro lugar em Cristo. Eu espero em primeiro lugar o reino de Deus. Para mim, o reino de Deus hoje é mais importante, porque eu sei que por mais que eu alcance bênçãos terrenas, por mais que eu alcance coisas, irmãos, essas coisas, elas vão o quê? Elas vão ficar. Eu vou passar por um outro plano, por um plano espiritual elevado, onde o materialismo não tem relevância. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Se essa família tem a visão de que o materialismo não tem relevância, de que existe um plano espiritual que depende justamente da libertação da iniquidade, eles não seriam dominados pelo materialismo e não teriam cometido o crime que eles cometeram. Vocês estão entendendo, amém? Por quê, pastor? Porque se eles entrassem no propósito de que Deus quer libertar você do poder da iniquidade, para você entrar no reino da graça, no reino espiritual, para você entrar na glória celestial, para você entrar no reino de Deus, que é preciso de santificação, que é preciso de purificação da alma, eles não teriam feito isso. Ela foi cantar lá no velório. Mas você vê como é que o diabo faz. A pessoa vive servindo a dois o quê? A dois senhores. Vive servindo a dois senhores. A pessoa serve a dois senhores. É isso que nós temos que tomar cuidado. Pastor, mas o que aconteceu com ela não pode acontecer com qualquer um aqui. Não pode. É por isso que nós temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos cair nessa armadilha da religiosidade e da hipocrisia, irmãos. Porque o que mais há dentro da igreja é fingimento. Ninguém reconhece o seu defeito, mas paga uma de santinho, paga umazinha de vítima. É o que mais tem dentro da igreja. É difícil fazer a obra. É difícil lidar com pessoas hipócritas. O hipócrita, ele é terrível. Jesus ele foi, a hora que ele explodiu, foi quando os homens estavam comercializando dentro do templo e contra os hipócritas. Ele chamou os hipócritas, os fariseus de hipócritas, e disse o quê? Raça de quê? De víboras. É porque ele não sabia o xingamento que tem hoje. Porque se ele soubesse, ele ia chamar de outra coisa.
Amém? Ah, não, pastor, mas Jesus não ia falar isso, não. Se ele pegou a corda para bater, a ira é um sentimento que faz parte, eu já preguei aqui, mas a Bíblia diz o quê? Irai-vos e não o quê? E não pequeis. Jesus se irou por uma causa justa. Por quê? Porque os homens estavam fazendo a casa de Deus de comércio, e isso é diferente hoje. Então o pastor Luiz Fernando não pode pregar com ira contra esses homens? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Eu devo, não posso não, eu devo. Pessoas que usam a igreja para faturar, pessoas que usam o povo para ganhar dinheiro, pessoas que estão enriquecendo na obra de Deus, pessoas que colocam a obra social de fachada para poder arrecadar. É o que mais tem aí, irmãos. É o que mais tem. Ah, não, isso é com Deus, pastor, o senhor não deve falar isso. Não, eu falo sim. São pessoas que estão deturpando os retos caminhos do Senhor. Já não basta os seus pecados naturais, não. Eles têm que usar a palavra para continuar pecando mais ainda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês têm que entender isso, irmão, para vocês não ficarem em cima do muro, ó. Ah, não, aqui está bom, pastor. Aqui está bom. Aí vai sambando. E vai sambando. E vai no samba, cuidado para você não cair para o lado do inferno. Amém? Porque, na verdade, quem está em cima do muro, eu disse aqui, o neutro, ele está contra Deus. Amém? O neutro está contra Deus. Aquele que está com o coração vazio, está contra Deus. Aquele que o diabo tem saído, está contra Deus. E aquele que está contra Deus, já está contra Deus mesmo. Mas tem um neutro aí que é enrustido, ele não faz nem bem, nem o quê? E nem mal. Mas ele está contra Deus. Agora, irmãos, nós esperamos em Cristo. É diferente. Nós esperamos em Cristo. Nós somos gentios convertidos. Nós somos ex-pagãos. Mas agora nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus vivo. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque nós recebemos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque nós ouvimos o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho. Por que que nós somos convertidos, pastor? Porque nós ouvimos o Evangelho. Não é o Velho Testamento. Não é a lei de Moisés. Não é um culto onde se exalta a Arca da Aliança. Não é o culto que você vai lá e coloca o pedido dentro da Arca da Aliança. Não. Eu estou falando da mensagem atual, da mensagem atualizada, da mensagem que tem poder para salvar. Só tem uma mensagem que pode te salvar, que é o Evangelho de Cristo. Você pode conhecer tudo na Bíblia, mas conheça o Evangelho de Cristo. Esse é imprescindível. A lei de Moisés, você pode dar um bico nela. Pode dar um bico. Mas o Evangelho de Cristo não. O Evangelho de Cristo é atual. O Evangelho de Cristo é para a igreja militante. O Evangelho de Cristo é para a noiva do Cordeiro. O Evangelho de Cristo é para o corpo de Cristo. Diga glória a Deus. Os convertidos, eles esperam em Cristo através do Evangelho. E eu só recebo o Espírito Santo se eu receber o Evangelho. Ah, não, pastor, eu recebo o Espírito Santo, sabe por quê? Porque eu fui batizado na igreja. Eu comecei a falar em língua. Não, você é uma tola ou é um tolo. Você recebe o Espírito Santo quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê na palavra de Jesus, que é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho da salvação. Diga glória a Deus. Vamos ver isso dentro da palavra. Versículo 13. Amém? Em quem também vós estáis. Paulo está falando referente a nós, irmãos. Todo o comentário que eu fiz aqui está do versículo 1 até o 12º. Mas agora nós vamos falar da parte prática, para você entender. Eu falei da graça, agora vamos ver a nossa atuação. Em quem também vós estáis. Vamos voltar no 12 para você saber em quem que você está.
com o fim de sermos para o louvor da sua glória, eu falei isso aqui, nós, os que primeiro esperamos em quem? Sabe quem que Paulo está se referindo primeiro? Os judeus. Por quê, pastor? Porque tinha um remanescente judeu que creu em Jesus. Paulo está falando dele como judeu, que ele tinha dupla nacionalidade. Paulo era judeu e era romano. Amém? O grego, se eu não me engano. Ele tinha dupla nacionalidade. Amém? Então ele falou nós. Ele estava incluindo ele como judeu, mas que recebeu quem? Como Senhor da vida dele. Ele esperava em quem? Que ele falou. Está escrito que aí, irmão? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que esperamos em... Paulo colocou a fé dele em quem? Em Cristo. Aí ele diz assim, em quem vós, agora ele está falando com a gente, os gentios convertidos, somos nós, hoje. Nós que nos tornamos corpo de Cristo, para você entender isso aqui. Vós estáis em Cristo, ou seja, se você espera em Cristo, você faz parte da igreja de Jesus, você é filho de quem? Você se tornou filho de Deus, porque depois que você lê aqui, você vai entender por que você é filho de Deus. Em quem também vós estáis, depois que o quê? Depois que ouvistes a palavra de quê? Da verdade, o evangelho da vossa o quê? Ele está falando do evangelho de quem? De Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Tem outra palavra para nós mais importante? Não. Pastor, eu quero ler a Bíblia. Lê o evangelho, irmão. Lê onde está o nome, onde estão as obras de Jesus. Lê as cartas paulinas. Como essa aqui é uma. Vós que está, em quem também vós estáis, ou seja, vocês, nós que esperamos em Cristo, vocês que estão esperando em Cristo, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, ele especifica o que é a palavra da verdade. Ah não, pastor, eu estou em Davi, eu estou na Arca da Aliança, eu estou no gigante, eu estou em Daniel, eu estou nas profecias de Ezequiel. Você vai se embolar, irmão. Isso tudo aí já está claro no Evangelho de Jesus. Esquece Daniel, esquece Ezequiel. Pare de se confundir com coisas velhas. Entre nas coisas novas. O Evangelho está mais atualizado. Por que você está em Ezequiel? Por que você está em Daniel? Se nós temos Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a revelação de Deus. Nele está a plenitude de Deus. Pastor, por que eu preciso de Ezequiel? Eu não preciso de Ezequiel mais. Foi um grande profeta? Foi, mas eu não preciso mais de Ezequiel. A gente pode tirar o espírito da palavra de Ezequiel, podemos tirar o espírito da lei, mas cuidado para vocês não se envolverem literalmente com a lei. Cuidado para vocês não se envolverem com regras. Cuidado para vocês não se envolverem com rituais. Por isso que tem gente tomando banho de sal, por isso que tem gente espalhando sal dentro de casa, por isso que tem gente levando toalhinha, porque não conhece o evangelho de quê? O evangelho da salvação, o evangelho, repetindo, da vossa, o quê? O evangelho da vossa salvação, ou seja, da nossa salvação. Pastor, eu ouvi o evangelho e crie no evangelho. Quando você ouve o evangelho, olha para mim, irmão, quando você ouve o evangelho e crê no evangelho, você é selado com o Espírito Santo. Olha o que a palavra diz. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também o quê? Crido, olha a consequência, fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Como que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, irmã? Quando ela recebe a palavra de Jesus e crê na palavra de Jesus. Diga glória a Deus.
Ah, não, pastor, vai ter um retiro para o batismo com o Espírito Santo. Aí a igreja cobra. Irmão, nós vamos passar 15 dias no meio do mato para batizar com o Espírito Santo. Não, você vai batizar com mosquito, com cobra, você vai batizar com uma porção de coisa, menos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca a palavra de Deus aonde? Ele oferece a graça, ele oferece a salvação e coloca onde? No seu coração, para você dizer assim: eu creio. Vamos repetir? Parece que vocês não entenderam, não. Em quem também vós estáis, versículo 13. Depois que ouviste, olha só, a fé vem por ouvir a palavra de quem? Depois que ouviste a palavra da verdade, quer dizer, o processo de fabricação da fé foi operado por Deus. A palavra onde? A palavra no ouvido. O evangelho da vossa salvação, ele especificou, não é qualquer palavra. Você ouve o propósito do pastor, a campanha da Arca da Aliança, você entra na piscina de Naamã, você toma banho, você faz uma opção de coisa. Pastor, estou na campanha dos 7 mergulhos de Naamã, nós estamos indo para o 7º. Já teve isso aqui? Já, mas não tem mais. Só que o pastor não confessa, não, isso eu não faço, nunca fiz. Fizemos sim. Quem está aqui há tempo viu, participou. Só que agora nós não fazemos o quê? Não fazemos mais, por quê? Porque nós crescemos. Porque nós não somos mais bebê. Nós não estamos no rudimento, nós estamos atualizados. Nós estamos atualizados. Ouvi a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, olha o processo, fostes selados com o Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo. Então entenda uma coisa, irmãos, são os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, a mensagem de Jesus que foi retransmitida pelos apóstolos, recebida pela fé, aceita pela fé, aí sim nós somos salvos. Porque ser selado com o Espírito Santo, sabe o que quer dizer isso? Você passou a ser propriedade de Deus. Digam glória a Deus. Vocês são propriedade de Deus, os selados com o Espírito Santo, e são salvos. Por quê, pastor? Porque eles são crentes verdadeiros, selados com o Espírito Santo, porque tem o selo de qualidade, são crentes verdadeiros que creram na palavra do Senhor. Não é porque entrou no propósito da arca. Amém? Não é porque entrou na campanha. Se libertou do diabo, se libertou das maldições, porque creu na palavra de Jesus, porque aceitou a palavra de Jesus. É crente verdadeiro porque recebeu o Espírito Santo de Deus pela fé. Pela fé na mensagem do Evangelho, você é um cristão verdadeiro. E esse selo quer dizer o quê, pastor? Que você está guardado para o Senhor. Esse selo quer dizer que você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, você é povo escolhido de Deus. Amém? Até chegar a hora da glorificação, Deus ele vai te conservar. Por isso que o pastor Luiz Fernando hoje teve a certeza de que ele está o quê? Está salvo. Por quê, pastor? Porque eu não vou perder o selo do Espírito Santo. Porque eu não vou perder a fé na palavra do Senhor, porque eu não vou perder a fé no Evangelho. Eu vou ler, eu vou reler, eu vou alimentar minha alma, eu vou alimentar o meu espírito, mas vai ser com a palavra de Deus, não vai ser com a adivinhação de feiticeiro, não. Não vai ser com a adivinhação de feiticeiro, não. Não vai ser adivinhação de feiticeira, mulher de saia comprida, falando uma opção de coisa, não. Mas eu quero ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus, diga glória a Deus. Selo, irmãos, indica, sabe o quê? Propriedade. O selo diz quem é o dono. O selo diz que a mercadoria é segura. No campo comercial, o selo identifica o dono e identifica a qualidade. Da mesma forma, o selo do Espírito Santo, você é propriedade de Deus e você está seguro no Senhor. Diga glória a Deus.
Nós estamos seguros no Senhor, nós somos propriedade de Deus. Agora, isso é uma questão de convencimento. Não é pastor que vai dizer isso para mim, se eu sou salvo ou se eu não sou. Eu que tenho que ter essa certeza no meu coração. Se o Espírito Santo não colocou essa certeza no meu coração, irmãos, eu estou perdido, porque o homem também não vai conseguir colocar. Ah, não, a minha pastora falou que eu sou uma benção. Ah, minha pastora, muito bom, meu apóstolo. Estou até cansado. Você tem que ter a certeza do selo de quem? Do Espírito Santo no seu ser, no seu coração. Diga glória a Deus. Levante as mãos toda a igreja e diga assim: eu pertenço a Deus, eu sou selado pelo Senhor, com o Espírito Santo, pela minha fé, porque eu creio no Evangelho da minha salvação e vou continuar crendo, porque eu recebi o Espírito da promessa. Digam glória a Deus. Irmãos, nós pertencemos a Deus, não só a alma, mas o corpo pertence a Deus, a alma pertence a Deus, o espírito pertence a Deus, porque agora você crê que você foi comprado. Você foi comprado por preço de sangue, e sangue precioso. É essa conclusão que eu tenho que chegar, de que eu sou salvo, de que eu entreguei a minha vida para Jesus, porque Jesus me comprou. O Evangelho diz isso, que Ele morreu na cruz pelos meus o quê? Pecados e me redimiu. Ele me resgatou, Ele me libertou e passou a ser o meu o quê? Meu sangue. É outra confissão que você tem que ter, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a confissão do Evangelho, esse é o resumo do Evangelho. Essa é a mensagem que Paulo disse que ele estava pregando, lá em Coríntios 15, se eu não me engano, 1ª ou 2ª. Digam glória a Deus. Pastor, eu fui comprado por preço de sangue. Eu fui liberto do poder do pecado e do poder de Satanás. Digam sim. Agora eu tenho que estar de acordo com este plano. E quem está de acordo com este plano está servindo a quem? A Jesus, está servindo a Cristo. Pastor, eu vou servir a Cristo. Então, irmãos, agora você vai cooperar com o Espírito Santo. Agora você vai cooperar com o Espírito Santo de Deus. Agora você não vai viver em rebeldia contra Deus. Você não vai tolerar o mundanismo mais. Você não vai tolerar a ausência de vida espiritual, com continuar bebendo, continuar fumando, continuar xingando, continuar se prostituindo. Não, você vai começar a fazer a vontade de quem? De Deus. Por quê? Porque você é selado com o Espírito Santo. Você não vai fazer porque você é bonzinho. Você vai fazer porque você tem o selo de segurança. Você vai fazer porque você é filho do Senhor. E você não vai entristecer o Espírito Santo. Amém? Deus te deu um novo coração. Deus, Ele te dá um coração novo, irmãos. Deus, Ele te dá um espírito novo, irmãos. E esse espírito capacita o salvo a viver segundo a palavra da verdade. Deus capacitou você a viver de acordo com Cristo. Você está em Cristo, você é uma nova criatura, eu profetizo isso. Então não tenha medo de nada, pastor, a oposição está se levantando. Repreenda em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, da promessa. Entenda isso, vamos ver aqui. Fostes selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa, entenda isso. Em primeiro lugar, Ele é o Espírito Santo. A palavra está dizendo quem Ele é. Ele é o Espírito o quê? O Espírito Santo. É a terceira pessoa da divindade. Pastor, em si mesmo, a palavra está dizendo quem Ele é. O Espírito de Deus. Depois, a palavra está dizendo que Ele é o Espírito da promessa. Por que Ele é o Espírito da promessa?
Por quê? O próprio nome está dizendo, porque ele foi prometido. Deus prometeu ele o Espírito Santo desde a profecia de Joel. Deus ele prometeu na profecia de Ezequiel. Mas agora eu não preciso voltar lá. Por quê, pastor? Porque no Novo Testamento, porque no Evangelho da Salvação, Jesus também prometeu. Nós tivemos a promessa do Espírito Santo em Joel, nós tivemos a promessa em Atos, e nós tivemos a promessa em João 16, o próprio Jesus falando. E a palavra diz que ele é a garantia, irmãos, que nós recebemos, de que todas as promessas de Deus serão cumpridas. O Espírito Santo é a garantia de que a salvação não vai o quê? Não vai falhar. A salvação não vai falhar, porque o Espírito Santo garante a salvação. Quem creu na palavra de Deus, quem conservar a palavra de Deus no seu coração, quem conservar buscando fazer a vontade do Senhor, porque o Espírito Santo vai dar essa condição, por quê? Porque essa fé foi legítima, porque essa fé foi verdadeira, então a sua obediência, ela não vai faltar, por quê? Porque Deus vai confirmar a obediência pelo Espírito Santo. Deus que vai confirmar pelo Espírito Santo. Você creu em Cristo, nós vamos encerrar, já para encerrar, você creu em Cristo, o Espírito Santo foi dado a você, amém? Você passou a ser de Deus, propriedade de Deus, você foi selado, esse Espírito ele vai permanecer em você, amém? E ele é o Espírito da liberdade. Paulo chama o Espírito de Deus de o Espírito de quê? Da liberdade. Liberdade de quê, pastor? Do pecado. Liberdade de quê, pastor? Da condenação. Liberdade do diabo. Liberdade da iniquidade. Liberdade da escravidão de Satanás. Liberdade de toda maldição. Digam glória a Deus. Aí eu pergunto, poxa, tem alguma maldição na sua vida? Se tiver, você pode repreender com toda a autoridade, em nome de quem? De Jesus, porque o poder do Espírito Santo está em você. A unção de Deus está em você. Você pode abençoar a sua casa? Pode ou não pode? Claro que pode. Exercite essa fé, irmão. Entre na sua casa com autoridade. Entre na sua casa com esse poder que está em você. Esse poder está em você, irmão. Está em você. Você está livre, você tem o espírito da liberdade, você está livre do sistema de governo do mundo, você não é obrigado a concordar com o sistema do mundo, com o mundanismo, com o secularismo, com o costume, com a tradição. Não, você agora está em Cristo Jesus. Não tenham medo do pecado, não tenham medo da condenação. Por quê, pastor? Porque vocês estão livres. Você é filho de Deus. O Espírito Santo ele te santifica. O Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Se tiver uma necessidade, você pode clamar: Abba, Pai. Você sabe o que é Abba, Pai? É bom você saber. É um termo de intimidade. Paizinho. Meu pai. Meu paizinho. Sabe o que a palavra quer dizer? Que você tem um pai, que você pode chegar para ele com toda intimidade, mas a gente chega com medo diante de Deus. Paizinho, eu pequei. Pode falar. Ele não vai lançar fogo sobre você, não. Paizinho, eu matei. Paizinho, eu trafiquei. Os traficantes, as prostitutas, eu volto a falar deles. Os gays podem chegar diante de Deus e chamar de paizinho, mas crendo em Jesus para serem libertos do poder da iniquidade, para serem libertos da morte, para serem libertos do inferno. Amém? Porque Deus vai selar você com o Espírito Santo. Você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser homossexual, você pode ser prostituta, você pode ser um político ladrão, pode ser um assaltante, um batedor de carteira, ladrão de celular. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Seu lugar é aqui. Mas se entrar esse povo aqui, muita gente vai sair. Não, pastor, isso aí eu conheço. Esse é um ladrão. Eu não vou ouvir não, que eu estou com medo.
Amém? Então você não se olha no espelho, não, que você vai ficar com medo de você também. Se você se olhar no espelho e lembrar do seu passado, você vai sair correndo. Eu, então, tem que chegar no espelho descosta. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Mas hoje eu sou selado pelo Espírito Santo, irmãos. Hoje eu sou selado pelo Espírito Santo. Pastor, eu só falo isso porque para você entender a segurança que nós temos, a segurança que nós temos em Cristo Jesus, a libertação que foi declarada por Deus e eu tomei posse. Eu não merecia não, irmão, mas essa palavra me alcançou, diga glória a Deus. Eu não merecia nada disso não, mas hoje eu posso clamar, Abba, Pai. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica isso no meu coração. Eu recebi o perdão, eu recebi a vida eterna, amém? Você pode pedir com coragem, você pode pedir outras coisas que você está necessitando nessa noite. Qual é a sua necessidade? Pode pedir, que o Paizinho está pronto para te atender, diga glória a Deus. Esse Paizinho querido está pronto para te atender. Você vai entender que Deus é real a partir desse pensamento aqui que eu estou passando para vocês. Pastor, Deus é real, Deus existe, eu quero crer nesse Deus, eu quero ter fé nesse Deus, eu quero ter esse poder, esse amor, essa moderação no meu coração. Glória a Deus. Tomem posse disso. Amém? Fecha a Bíblia.